Olá pessoal, hoje vamos falar de uma farsa praticada por um teísta que já apareceu aqui no canal há pouco tempo. Esta farsa aqui no caso, como vocês já podem ver na tela, não tem a ver com este ser um teísta em si. Pelo menos não diretamente. Uma outra pessoa mesmo sem ser teísta poderia cometer a mesma farsa. Nós vamos partir deste caso específico para aprender com ele como reconhecer outros farsantes, porque esse tipo de alegação tem consequências muito sérias. Ele alegou ser um psicólogo, não foi uma vez, não foram duas, não foram três. Eu já venho coletando exemplos em que ele vem fazendo esse tipo de alegação de que é psicólogo, tentando usar psicologia para atacar outras pessoas, enfim, fazendo tudo aquilo que um psicólogo não pode fazer. Não pode por questão ética. E esse é o mesmo sujeito que vocês podem lembrar do vídeo do teísta Fujão, que tentou usar os livros de um apologista americano que é psicólogo como forma de tentar argumentar a posição dele. No vídeo que eu menciono aqui, eu já mostrei cada um dos erros de metodologia desse psicólogo americano. Os erros deste psicólogo não dependem em nada da psicologia, eles são erros na própria metodologia usada na, abre aspas, pesquisa, fecha aspas. São problemas que vão da hipótese sendo utilizada, amostra estatisticamente insignificante e não representativa, problemas com grupo controle, grupo experimental e outras coisas. São assuntos que até alunos do primeiro semestre de qualquer cadeira acadêmica científica perceberia, pois eles estariam estudando justamente isso. Metodologia científica é algo que faz parte de qualquer formação científica. Qualquer curso universitário em qualquer área da ciência vai estudar por 1, 2 ou mais anos metodologia da ciência. Porque ciência é um método de se produzir conhecimento e ele precisa ser usado da forma correta. Do contrário, não se produz conhecimento. O método ele precisa ser entendido. Ele precisa ser usado da forma correta. Ele é uma ferramenta. Se você não usa uma ferramenta da forma correta, ou você termina não conseguindo fazer aquilo que você deseja, ou você acaba se prejudicando ou a outros. Mas eu já dei spoiler demais sobre o outro vídeo. Quem já viu deve estar rolando de rir, lembrando das asneiras. Quem não viu, vá ver, porque é absolutamente hilariante o que o sujeito acha que se passa por pesquisa. E o mais engraçado é que o próprio autor sabe que isso não é uma pesquisa, porque se fosse, ele publicaria os achados dele em artigos científicos, que passariam por revisão de pares. Mas não, ele publicou em livros, para justamente pular a revisão de pares, para justamente pular a cobrança por evidências para aquelas conclusões. Enfim, assistam o vídeo porque é hilariante o que algumas pessoas acham que é ciência. Voltando ao assunto, este sujeito, algum tempo atrás, havia dito no perfil dele que ele era psicólogo. Eu já havia desmascarado isso no Facebook, no grupo onde ele fez a alegação. No vídeo que eu mencionei do teísta Fujão, eu já havia apresentado a imagem do perfil dele com a alegação de que ele era psicólogo. Ela está aí de novo, para que vocês vejam. Eu também já havia alertado a este que afirmar ser um profissional de uma área cuja prática é controlada acabaria levando ele a ter problemas sérios. Depois que ele foi desmascarado, ele baixou a crista um pouco e havia removido a mentira do perfil dele. Na tela, vocês podem ver uma foto do perfil dele quando ele ainda tinha essa alegação. Eu não censuro o nome dele aqui, pois esse é um nome falso, esse é um perfil falso. O nome verdadeiro não é este que aparece aí. Eu sei disso porque eu já venho debatendo com ele há mais de um ano. Ele já passou por diversos perfis, mas é a mesma pessoa. Você vê pela forma de argumentar, você vê pelas fotos que ele usa. Ele usa às vezes a mesma foto em mais de um perfil.
Agora, todos os outros nomes que aparecem aí na tela, eu fui censurando porque eu não quero expor ninguém, nem a moça que ele fez de vítima e nem a clínica, que não tem nenhuma relação com ele, mas ele alegou que era o local dele de trabalho. E detalhe, para ele não bastou dizer que era psicólogo, ele tentou fazer um perfil de uma moça em uma rede social, e para completar o conjunto total da asneira dele, ele publicou um trecho da conversa onde ele estaria fazendo um perfil dessa moça com nome e imagem dela e de outros que estavam presentes, expondo todos para o olhar de milhares de pessoas no grupo de Facebook onde isso foi postado. Além desse caso que eu mostro a vocês, eu venho reunindo diversos outros comentários e posts desse sujeito há meses. Isso é só a ponta do iceberg. O objetivo do vídeo de hoje é ajudar a vocês que assistem a perceber a diferença para que não caiam em farsas, seja desta pessoa ou outra. Agora que vocês já estão cientes desse caso em particular, como nós podemos saber se ele realmente é um psicólogo? Em primeiro lugar, vejam a conduta da pessoa. Psicólogos têm um código de ética profissional para seguir. Quebrar esse código de ética de forma leviana não resultaria em um prognóstico muito bom para quem deseja manter a profissão. Este sujeito, eu tenho contato com ele por um ou outro grupo de debate entre teísmo e ateísmo, e ele vive vomitando, além das asneiras pseudocientíficas dele, toda oportunidade que ele tem, ele faz algum tipo de discurso de ódio contra LGBTs e ateus. Mesmo quando o assunto não tem qualquer relação com LGBTs, ele dá um jeito de vomitar as asneiras dele sobre esta minoria. Isso, sem brincadeira nenhuma, já viola os 3 primeiros princípios fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo. E eu deixo na descrição link para o Código de Ética. Se vocês veem alguém que se diz psicólogo cometendo um discurso de ódio, usando a psicologia de uma forma indevida, podemos ter 2 casos. Ou a pessoa não é um psicólogo ou é um mau profissional. E a resposta para os 2 casos é exatamente a mesma. Denunciem as autoridades competentes e afastem tanto a vocês quanto seus entes queridos de tal pessoa. Outra violação gritante, no caso deste sujeito, que também é praticada por alguns outros farsantes, é tentar fazer diagnóstico por meio de alguma rede social ou algum outro meio de acesso público, ou seja, de uma forma que viole o sigilo profissional. Nenhum psicólogo vai tratar de absolutamente nada que pertença ao conteúdo de trabalho de uma forma leviana. Não se discute testes, não se faz diagnósticos e, sobretudo, não se quebra o sigilo. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre como funciona o atendimento, como funciona o sigilo profissional, eu posso fazer um vídeo futuro sobre isso. Basta que vocês venham a pedir. É um tema que agora pensando pode ser bem interessante tratar. Tem muita impressão errada nesse sentido. Mas aí vocês podem estar se perguntando, pô, mas aí até agora nós temos algo que ainda não é nenhuma evidência clara. Estou apenas apontando coisas que podem sugerir até o momento. E vamos nos aprofundar ainda mais. Então, vamos lá. Outra forma de verificarmos se a pessoa é profissional seria conferir as referências desta. Isso se aplica a qualquer profissão. Mas isso nem sempre é possível e às vezes pode ser que a referência seja falsa. Mas lembrem-se também, no caso de profissões que sejam reguladas, sejam controladas, existe um órgão que faça isso. No caso da psicologia, quem regula a prática aqui no Brasil é o Conselho Federal de Psicologia. Todo psicólogo
tem um cadastro no conselho, um número de registro que nós apelidamos de CRP, pois cada psicólogo é registrado em uma sede ou subsede regional. Mas como nós vamos saber qual é o número dele? Como vamos saber se esse número é verdadeiro? A pessoa poderia simplesmente falar uma sequência numérica e a grande maioria das pessoas não teria a menor ideia se isso é real ou não. O melhor de tudo é que, na verdade, vocês nem precisam saber o CRP. Vocês não precisam do meu número de CRP para saber se eu sou um psicólogo de verdade ou não. Talvez, anos atrás, antes da internet, isso fosse necessário, mas hoje em dia apenas o nome é suficiente e a informação está nas pontas dos dedos de vocês. Eu vou fazer a busca aqui e agora com vocês. Na tela, uma das coisas que vocês podem ver é uma captura do meu Firefox com a página inicial do Conselho Federal de Psicologia. Eu vou navegar passo a passo o processo de busca com vocês e estarei fazendo essa busca não como um psicólogo, e sim como se fosse apenas alguém do público em geral, pois eu quero que vocês possam verificar não apenas esse caso, mas possam verificar qualquer outro profissional que vocês precisem ou desejem. Vocês podem fazer isso comigo mesmo. Eu não tenho nada para esconder. Digitem o meu nome no site do conselho e vocês vão ver o meu cadastro lá. O objetivo aqui é separarmos farsantes de profissionais para proteger tanto a vocês que assistem quanto qualquer pessoa próxima a vocês, e também proteger a psicologia em si desse tipo de aviltamento. Esse tipo de ato nefasto, predatório, é algo que eu não vou nem tentar descrever aqui. Os links tanto para a página inicial do Conselho Federal de Psicologia, quanto link direto para a busca por cadastro, estarão na descrição, assim como o do Código de Ética que eu já havia mencionado. Pessoal, agora a tela deve estar diferente para vocês, porque eu regravei essa parte do vídeo. O som também pode ficar um pouquinho diferente, porque eu não vou conseguir fazer exatamente a mesma posição que eu estava em relação ao microfone antes, mas eu havia reparado que estava um pouquinho difícil para vocês lerem, então eu ampliei ao máximo que eu pude a tela do CRP e eu também ampliei a janela aí do vídeo para vocês, né? É o máximo que dá, eu espero que esteja bem legível dessa vez. Eu vou fazer a pesquisa 2 vezes. A primeira vez eu vou fazer com o nome dele. Como eu já escrevi mais de uma vez aqui, eu aperto D, como é o único psicólogo com D que eu procurei, já aparece logo de cara o nome dele. Eu não tenho um número de registro para ele, porque como vocês vão ver, não existe um registro. Esse nome nem é real. O nome dele é outro, o primeiro nome é Daniel mesmo, mas o sobrenome é diferente. E ele mesmo se contradiz, porque uma hora ele diz que esse é o nome verdadeiro dele, a outra ele diz que não é, enfim. Ele é um sujeito que tem um contato meio tênue com a realidade. Vamos lá. Eu não tenho o CPF dele, mas também não precisa, mas se vocês quiserem, vocês podem procurar pelo CPF. E vocês podem também restringir pela região, que o Brasil é dividido em algumas regiões, 23 regiões, e segundo o perfil dele, ele é do Distrito Federal, então seria a primeira região, mas eu não vou restringir, assim a gente tem resultados do Brasil inteiro. Como o nome dele está correto, de acordo com o perfil dele, eu estou pesquisando por igual a, assim eliminamos outros nomes parecidos. Vamos lá pesquisar? Total de registros, 0. Engraçado isso, né? Por que será? Agora vamos fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar o meu nome. Eu poderia colocar o meu número de registro? Sim. Mas eu não coloquei um número de registro dele, até porque não existe. Então eu não vou colocar o meu. Eu quero fazer usando exatamente o mesmo tipo de busca. CPF eu também não vou colocar pela mesma razão. E região, se eu fosse colocar a minha região, seria a 6ª região São Paulo. Mas vocês vão ver que a região vai aparecer. Olha só, temos o meu número de registro,
temos o meu nome, temos a data em que o meu registro foi colocado no site do CFP. O meu CRP, na verdade, ele é mais antigo que isso, não muito mais antigo, mas eu tenho uns aninhos a mais. Vamos pular essa parte que eu estou entregando a minha idade aqui, né? Brincadeiras à parte, eu não me importo com isso. Mas eu não tenho agora de cabeça a data exata da situação do meu cadastro é ativo. Eu não tenho nenhuma pendência, eu não tenho nenhum problema com o conselho. E como eu falei para vocês, tem aqui 6ª Região, São Paulo. Oi pessoal, continuando aqui com essa parte com a tela um pouquinho diferente, né? Eu fechei o meu Firefox que estava com a pesquisa ali e ampliei um pouquinho a minha foto para vocês terem um pouco mais de oportunidade de olharem para a minha bela aparência, o meu belo físico escultural. Piadas à parte, pessoal. Felizmente eu sou psicólogo, não humorista, né? Senão eu tinha morrido de fome já. Vocês podem ficar à vontade para fazer esse tipo de busca com qualquer pessoa. Se a pessoa for um psicólogo, vai estar registrada no conselho. Se não for um psicólogo, vai dar o mesmo resultado desse farsante. Esses dados são de acesso público. Eu fiz a pesquisa como um membro do público em geral para mostrar isso a vocês. Os links estão na descrição, mais uma vez. E essa é a maravilha da era em que nós vivemos. Se nós procurarmos, muitas vezes nós conseguimos ver através das mentiras que algumas vezes nos são contadas. Eu não vou entrar nas motivações aqui do porquê ele está mentindo, apesar de que eu, para ser sincero com vocês, tenho uma boa ideia, mas a ética profissional me impede de falar nesse assunto aqui. Então, vamos seguir adiante. Agora que já vimos como essa verificação pode ser feita no caso da psicologia, eu gostaria de lembrar a vocês que outras profissões aqui no Brasil que sejam reguladas por algum conselho ou ordem, profissões no caso que você precisa de uma formação específica, uma competência que exige um certo período de estudo sobre assuntos específicos, que exige uma formação, você vai ter esses órgãos. Você tem a OAB para os advogados aqui no Brasil, você tem o Conselho de Medicina, Conselho de Fisioterapia e etc. Então, se alguém alegar ser um profissional que vai cuidar da sua saúde ou vai cuidar dos seus negócios de alguma forma, certifique-se de que aquela pessoa é quem diz ser. O mesmo se isso vai ocorrer com alguém próximo a você. A última coisa que você quer é cair nas mãos de um farsante. Como eu sempre falo para vocês, pessoal, ceticismo e pensamento crítico são as melhores defesas contra farsantes e contra manipulações. Cobrem sempre por evidências para quaisquer alegações que lhes sejam feitas. Mesmo que às vezes a fonte pareça ser confiável, pode acontecer da pessoa estar enganada. Então, confiram sempre, principalmente se tais alegações levarem a consequências sérias ou quaisquer riscos a vocês ou a pessoas próximas. O caso deste sujeito em específico, ele já está encaminhado. Eu já venho coletando todo o discurso de ódio e besteirol e toda a farsa que ele vem colocando a respeito já faz um tempo, e isso está para ser entregue ao conselho. Mudando um pouquinho o assunto antes de encerrar o vídeo, em breve eu terei um outro vídeo para apresentar para vocês. Eu não vou falar ainda em específico do assunto, mas é sobre o canal propriamente dito, alguns dos meus planos aqui com o canal. Eu pretendo fazer este como um vídeo extra, então eu não sei quando ele estará pronto. Ou talvez se eu conseguir encaixar ele como parte de um vídeo de alguma outra segunda-feira, não sei. Eu vou ver o que fica melhor. Até o momento, eu acredito que funcione melhor separadamente, e é o que eu estou tentando fazer.
Então fiquem atentos a qualquer possível notificação das minhas páginas ou canal. De vez em quando eu faço alguns posts durante a semana nas páginas. Enfim, vocês já sabem como funcionam as coisas. Quem não acompanha, por favor, vá lá, acompanhe, porque a minha página de Facebook, qualquer uma das duas páginas, na verdade, é uma ótima forma de vocês manterem contato comigo, de mandarem suas sugestões, enfim. E agora eu vou encerrar com o usual: vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!